exemplo, a questão do sistema financeiro nacional, a questão dos bancos. Então, vamos com o Gilvan Bueno, ele segue conectado aqui com a gente. Gilvan, o Telcuri coloca para a gente o cenário de imprevisibilidade e disso o mercado não gosta. Em que medida essa mudança de classificação por parte do governo dos Estados Unidos de facções criminosas para organizações terroristas pode mexer com a percepção de risco no Brasil? Muito bom dia, Theo, nossa audiência, Carol, novamente. Essa ideia, e pegando as últimas palavras do Theo, que ele falava sobre instituição financeira, lembra um princípio que é a muralha da China, nós chamamos do mercado financeiro de Chinese Wall, que é a separação das funções, tá? Eu tenho que fazer essa introdução para trazer uma parte técnica para a nossa audiência. Nos anos 90, o crime organizado, junto com venda de armas, tráfico de drogas, tinham muitos problemas pelo mundo. Então, isso criou um princípio de separar as funções, que era uma grande muralha, e criar ali princípios, como era a FACTA, que era uma ideia de você, sempre que tivesse operações suspeitas, isso fosse acionado às instituições. Aqui no Brasil, nós criamos mecanismos que toda vez que as instituições financeiras presenciavam uma movimentação suspeita, isso era acionado, e aí começava uma investigação para entender a origem dos recursos. Nós temos aqui alguns princípios como colocação, ocultação e integração, que são princípios claros do mercado financeiro. Então, eu gosto de trazer essa introdução, Carol, Theo e nossa audiência, por quê? Por causa que o crime organizado, nos anos 90, nos anos 2000, começou a fazer das instituições financeiras mecanismos para colocar recursos no mercado financeiro. Então, surgiu áreas de compliance, surgiram as áreas de know o client, que é conheça o seu cliente. É por isso que muitas pessoas fazem essas questões. Então, do ponto de vista técnico do que está acontecendo, isso já existe desde os anos 90 e 2000, aonde os Estados Unidos liderou essa função. Passando essa parte técnica, Carol e Yuri, nossa audiência, o que acontece? Essa questão parece que tem aqui um mecanismo que pode interferir nas projeções políticas que irão acontecer nos próximos meses. E aí essa projeção política, ela pode trazer um impacto do quê? Nos juros futuros, porque essa corrida eleitoral pode ter uma diferença. Ela pode trazer uma pressão adicional no dólar, ela pode trazer uma pressão adicional nessa questão de custos para o mercado, do ponto de vista de entender, olha, se vier um novo candidato e isso mudar as pesquisas, traz essa volatilidade de curtíssimo prazo, tá? Não é uma questão que interfere, mas que os juros futuros podem ser impactados no dólar. E tem aqui na parte do mercado de ações as empresas que vendem armas, que fazem segurança, que fazem a parte cibernética e de cibersegurança, que também podem ser impactadas, porque isso muda toda a indústria. Lembrando que as fintechs foram os mecanismos que o crime organizado começou a utilizar para essas questões de brechas regulatórias, de flexibilidades regulatórias que eles exploraram. E hoje todo o sistema financeiro, como o Yuri muito bem destacou, passa para a ideia de reforçar a sua muralha da China e a sua proteção contra essas questões que possam permitir lavagem de dinheiro. Obrigada, viu, Gilvan? Trazendo aqui uma das possíveis consequências que estamos trazendo com o Gilvan, também com o Telcuri, desse cenário ainda muito imprevisível. Então, por isso a gente chama agora nosso analista Américo Martins, analista de internacional. Américo, porque a partir desse anúncio feito pelo governo dos Estados Unidos, a partir de 5 de junho, o Brasil entra naquela lista de países que tem organizações criminosas diante dessa avaliação do governo Trump. O que é que a gente, olhando para esse histórico de ações americanas, podemos trazer de projeções para o que pode acontecer aqui no Brasil, tendo por referências justamente exemplos no mundo? Carol, falando do ponto de vista aí das relações internacionais e de possíveis ações dos Estados Unidos, importante a gente dar destaque a essa palavra, possíveis ações. Essa decisão do governo americano abriria a possibilidade dos Estados Unidos, eventualmente, por exemplo, fazerem operações clandestinas no Brasil, através dos seus serviços de inteligência, tentando desbaratar ou ajudar a desbaratar o crime organizado. Isso já acontece hoje sem essa classificação dessas entidades como terroristas, porque a Polícia Federal, por exemplo, já trabalha junto com o FBI, com a CIA, com outras organizações americanas na troca de informação, por exemplo, para tentar asfixiar os aspectos econômicos do crime organizado. Só que quando os Estados Unidos elevam a classificação dessas entidades, PCC e Comando Vermelho, a entidades terroristas, eles deixam
deixam de tratar esse assunto como um assunto de polícia e de justiça e passam a tratar como um assunto de segurança nacional. Isso tem implicações nas operações dos Estados Unidos e, inclusive, nas informações que os Estados Unidos não podem mais repartir com autoridades brasileiras, até por conta da legislação dos Estados Unidos, que impõe sigilo a muitas operações desse tipo. Então, na tentativa de combater o crime organizado, essa classificação dessas entidades como entidades terroristas pode complicar, na verdade, a troca de informações entre os Estados Unidos e o Brasil, coisa que já vem acontecendo. O Brasil e os Estados Unidos já vem tentando asfixiar o crime organizado. Então, esse é um aspecto prático, porque passa a ser tratado como um assunto de segurança nacional nos Estados Unidos. Isso também abre a possibilidade, Carol, de eventuais ataques dos Estados Unidos contra alvos no Brasil. A gente já viu isso acontecendo, por exemplo, no Mar do Caribe e no Oceano Pacífico, quando os Estados Unidos já bombardearam, os militares americanos já afundaram várias embarcações que supostamente estavam envolvidas com o tráfico de drogas com relação aos Estados Unidos. Mais de 200 pessoas já teriam sido mortas nessas operações e não se sabe sequer quem são essas pessoas, porque não existe transparência nesse tipo de operação. É difícil no curtíssimo prazo que isso aconteça, por exemplo, no Brasil, mas o precedente existe. Esse é um risco que complica aí as possibilidades de troca de informações entre os dois lados e também, claramente, vai ser um empecilho diplomático entre Brasil e Estados Unidos, visto que o governo brasileiro não queria essa classificação do PCC e do Comando Vermelho como entidades terroristas, porque, segundo a legislação brasileira, elas não são terroristas, como o Eli Jonas acabou de nos explicar. As diferenças entre o crime organizado convencional e organizações terroristas. Depois de dizer tudo isso, é necessário, claro, continuar combatendo essas entidades, mas com inteligência e com cooperação entre os estados. E essa cooperação entre Brasil e Estados Unidos pode ser prejudicada e não alavancada com essa decisão, que foi uma decisão unilateral dos Estados Unidos. Então a gente tem aí impactos diplomáticos, impactos na troca de informações e impactos nas relações entre os dois estados, que precisam ser medidas. Justamente foi essa tentativa do governo brasileiro, naquela conversa com o presidente dos Estados Unidos, ter esse grupo de trabalho justamente nessa cooperação internacional para combater o crime organizado. É Américo Martins, nosso analista de internacional, conversando aqui com a gente. Obrigada, Américo. Um ótimo dia para você. E Théo Cury, daqui a pouquinho a gente conversa mais. Combinado.